De volta com o Educador em Entrevista, converso hoje aqui com a vereadora Andresa Furini. Andresa, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos. Gratidão é o meu coração que está assim, ó, explodindo de gratidão nesse momento, uma pós-eleição muito difícil. Então, muito obrigada pelo convite. Já vou começar agradecendo, depois a gente vai falando. Mas, gente, obrigada por tudo. Eu preciso começar agradecendo essa população que reconheceu o meu trabalho, me jogou para frente, me ajudou até o fim. Então, eu começo com muita gratidão. E, Andresa, qual o mandato? Estou indo para o quarto mandato. Quarto mandato, não é? E cada eleição é uma eleição diferente, não é? A gente vê aí perfil, estrutura, né? Para você, o que marcou de diferença nessa? Luciano, essa foi a eleição mais difícil da minha vida. Já tinha perdido duas, eu perdi a eleição em 2004, eu perdi a eleição em 2008, mas foi um processo diferente. Essa eleição foi uma eleição muito difícil, principalmente emocionalmente. A gente tem muitos altos e baixos, mas a gente também tem muita surpresa boa daqueles que não te larga, sabe, que não deixa, segura a tua mão e não te deixa desistir. Mas foi muito difícil. Essa eleição, eu acredito que eu errei tudo. Eu errei, assim, a composição, eu fui muito surpreendida com os resultados. Não digo na campanha eu fiz o meu melhor, tentei mostrar e prestar contas do meu trabalho. Mas o resultado me surpreendeu muito, eu estava até brincando. A gente fica um tempo na política e aí descobre que a gente não sabe nada, que todo dia é um aprendizado, é uma oportunidade nova para a gente estar revendo as coisas e fazer cada dia melhor, porque é uma surpresa, assim, cada eleição. Sem dúvida. E a gente vem, de certa forma, de um período atípico, né, na questão específica do comparativo, porque na última eleição a gente estava no meio de uma pandemia, né? Então é lógico que comparar com a última é muito difícil, né? Na última a gente tinha mais de uma campanha majoritária, nessa uma única. Tudo isso altera muito o panorama de análise. Lu, eu achei que por ter um único candidato na majoritária, a gente ia ficar na média da última, que era uma pandemia, as pessoas tinham medo de ir para a rua, né? É um só, vai desestimular a população. Mas eu fiquei muito feliz com a participação, com o número de votos válidos. Eu andava no dia da eleição, várias escolas, vendo o movimento, e eu fiquei um pouco assustada. Falei, gente, está tudo vazio, vai ter uma abstenção muito grande. E não, é que hoje a gente tem um número e várias escolas espalhadas, então não existe aquela aglomeração de antes, mas a população, ela participou, ela foi na urna, mesmo tendo só um candidato majoritário, escolheu dentre 174, 75 candidatos, quem ia representar nos próximos 4 anos. Então é um orgulho muito grande ter sido escolhido no meio de todo esse cenário, mas eu esperava uma abstenção maior. Foi uma grata surpresa, porque a gente luta para o povo participar, é para o povo ir na urna, votar, dar a sua opinião e acompanhar a política da nossa cidade. Perfeito. Lucas aqui parabenizando, né, pela reeleição. E falando também de um diferencial dessa, que é o volume de mulheres na Câmara, né, que cresceu também. Se eu não me engano, eu não fiz todas as contas, mas a gente manteve, a gente tem 5 vereadoras nesse mandato e no próximo mandato foi 5 eleitas, né? A gente manteve, Lucas. Não perder espaço, as mulheres não perder espaço, é uma conquista muito grande. A gente vê aí na região, Batatais, pode falar o que for, mas Batatais, ela reconhece o trabalho da mulher, a sensibilidade da mulher e a gente manteve o número de cadeira. Tem aquela mudança, né? Mas são 5 mulheres que foram eleitas para 2025. Também, não é, dentro da estrutura de composição, a gente viu aí uma troca grande de figuras, não é? Esperava, como é que você viu isso também da mudança de composição?
Luciano, foi uma eleição do jeito que eu comecei comentando com você. Eu não sabia o que esperar, porque foi muito diferente. Nunca passei por uma experiência de sair candidata num partido que não tinha majoritária. A cidade nunca passou a experiência de ter um único candidato ao executivo. Então a gente não sabia se a renovação da Câmara seria muito grande, qual seria o impacto. Então ficou mais ou menos dentro do esperado. A gente esperava uma mudança, porque na última permaneceram 7. Nessa permaneceram 6 dos atuais. Então eu acho que ficou dentro da média. Andresa, a gente falando aí, né? Novo mandato, novas perspectivas, com muito mais experiência, né? Como é que fica e qual a sua perspectiva agora para uma nova gestão? Pensando também na questão, né? A gente sempre viu você muito atuante fazendo ponte na questão das emendas com deputados, né? Hoje no partido, por exemplo, do vice-presidente, né? Você vê uma perspectiva de conseguir aí alavancar recursos para o município? A luta começa agora, Lu, porque a gente sabe que lá em Brasília é outubro e novembro. Como a gente vai votar o nosso orçamento aqui, é nesse período que eles votam o orçamento lá. E já tem que começar a pedir agora para vir em 2025. A questão de eu estar na presidência foi uma bênção muito grande, foi um aprendizado gigante. Ajudou demais, mas eu tive pouco tempo para correr atrás dos recursos, até porque eu peguei a Câmara numa situação diferente, sem uma coordenação geral, com poucos servidores, tive que fazer um concurso. Foi um desafio enorme, que eu sinto muito orgulho de terminar agora em dezembro, com o planejamento que eu fiz concluído. Mas essa questão de estar na presidência, ele te impede de sair. E não tem essa, olha, vereador foi viajar para resort. Vereador não viaja para resort, viu, gente? É importante falar isso. Até porque cada viagem de um vereador, ela é fiscalizada por um tribunal de contas. Você não faz o que você quer com o dinheiro público. Quando um vereador vai buscar recurso, ele gasta um dinheiro da cidade, sim. Mas raramente um vereador volta com menos de 100, 200 mil reais para ser investido na saúde, na educação, em qualquer área da nossa cidade. Agora, nesse fim do mês, está tendo a discussão do orçamento, vou viajar novamente, vou buscar recurso. Tem muitas áreas na nossa cidade que a gente pode contribuir. Eu vou te dar um exemplo, a questão da reciclagem na nossa cidade. Está parada, é muita gente que precisa disso. É uma questão de sustentabilidade, é uma questão de meio ambiente e é uma questão social também. Tem muita gente de idade que não vai ter aonde arrumar emprego, sabe? Uma situação extremamente complicada que, se não tiver ajuda, não vai. E não está contemplado no nosso orçamento, não tem um valor X para ajudar esse pessoal. O que a gente faz? Desiste? Não, a gente busca outras fontes. Então, a gente tem que procurar os deputados e não é fácil, Luciano. A gente chega lá, a gente tem um chá de cadeira, a gente encontra 30, 40 cidades que estão fazendo a mesma coisa que cada vereador da nossa cidade e buscando, disputando um recurso para beneficiar a nossa cidade. Então, essas viagens acabam sendo muito importantes. Em relação a emendas, a gente tem que buscar, não só eu, mas eu penso que os 15 vereadores, tem que buscar a nível estadual, tem que buscar a nível federal e tem que direcionar as nossas, porque cada vereador da nossa cidade, para o ano que vem, vai ter uma média de 370 mil para destinar para serviços da nossa cidade. Destinar de uma forma consciente para ver qual é a maior necessidade. 50% desse recurso fica na saúde e os outros 50% pode ser destinado tanto para entidades como para pastas da nossa prefeitura. É uma forma do vereador fazer mais, contribuir mais com a cidade. Então é extremamente importante a gente captar recursos para a nossa cidade. E quando a gente fala em orçamento municipal, as emendas impositivas, etc., é sempre importante também deixar claro que a gente tem uma previsão orçamentária, ou seja, isso vai ser aplicado do jeito que foi votado se arrecadar justamente isso, né? Porque às vezes também tem uma distância entre a votação do orçamento
e aplicação, e muitas vezes as pessoas falam assim, mas tal coisa não foi concretizada, né? Prometeu e não fez, né? Muitas vezes isso acontece justamente porque a previsão não se concluiu, não se arrecadou aquilo esperado. Isso é uma possibilidade, que tem acontecido menos. A estimativa tem sido muito real. Eles colocam a previsão do crescimento. É claro que muda dados, muda fontes, mas tem sido muito real. O que oscila é muito pouco. Hoje, inclusive, eu já quero fazer o convite, porque a gente está tendo na nossa Câmara Municipal a discussão da lei orçamentária. Então, todo mundo que estiver acompanhando, se puder ir ver como funciona, opinar. O cidadão tem voz nas audiências públicas. É nessa audiência que você pode falar do asfalto do teu bairro. Olha, o Alvorada não está com asfalto legal. Vai lá, usa a fala, reivindica para a tua comunidade. Os vereadores, eles conseguem, nesse momento, destinar recurso para um bairro que precisa mais ou uma pasta que precisa mais. Esse é o momento para a gente ver essa questão de verbas, a questão financeira, aonde tem que ser aplicada. Mas dá para remanejar, dá para fazer. O nosso orçamento, ele está muito realista. Então, o que se estima é muito próximo do que se executa. Tem sido assim nos outros anos. A diferença é muito pequena, para menos ou para mais. Pode mudar a prioridade. De repente, se muda uma prioridade, e eu já vi acontecer isso várias vezes na Câmara, nesses 12 anos. Eu lembro num mandato que a gente lutava pela zoonose, tipo 2, aí punha no orçamento um recurso enorme. E até hoje não existe. Mas se mudou a prioridade e não o recurso, porque foi muito real. Então, a nossa estimativa está bem realista. Perfeito. A gente lembra, né, que ontem, né, foi a audiência de saúde, finanças, desenvolvimento econômico e meio ambiente. Hoje nós teremos aí a educação, assistência social e administração. E no dia 11, na sexta-feira, obras, cultura e turismo, esporte e lazer. Exatamente isso, Lu. Obrigada por lembrar. O convite fica feito para todos. Quem faz a diferença é o povo. A gente tem que saber aonde destinar esse recurso. Porque não dá para você destinar assim, sabe? Então é importante. A Câmara Municipal, inclusive, ela vai fazer uma pesquisa para poder ouvir a opinião das pessoas. Então clica no link, fala qual é a necessidade maior. Eu acho que é a saúde. Que área da saúde? É urgência e emergência na UPA? A gente precisa melhorar o recurso lá? A gente precisa melhorar na UBS? Fala, esse é o momento de falar, porque depois da lei aprovada, ela vai estar em vigor em 2025. Se altera algumas coisas, mas é muito difícil. Agora é o momento mais importante da população poder participar e falar onde deve ser direcionado esses recursos. Perfeito. O Sidney aqui concordando com você quando você falou, por exemplo, da questão da reciclagem, não é? Ele diz aí que o rapaz que faz coleta na residência dele, né, está reclamando que só ele, né, está fazendo recolhimento. Sim. Que não consegue mais. E também é isso, né? É uma questão prioritária. A gente está falando aí, né, de manejo de resíduos sólidos, que está dentro de uma política nacional, que tem metas a ser cumpridas e etc. Tem uma população colada economicamente nisso, mas também é um mercado que oscila demais e que, se não tiver uma política clara, a gente fica também refém, essas pessoas sofrem, a gente não consegue ter uma rotina em casa de separação e de coleta adequada, enfim, né? É um dos fatores que a cidade precisa ver com prioridade atualmente. Lu, eu tento há vários anos ajudar a cooperativa da Comar. Quem vive do quilo da latinha, do quilo do papelão, dificilmente vai ter recurso para manter uma documentação certa. Dificilmente vai ter recurso para manter, porque isso é o ganha-pão deles também. Faz a separação, a destinação certa, como exige pela questão ambiental, mas tem essa questão social. Não dá para a questão da reciclagem crescer e ser real no nosso município sem a ajuda do poder público. É muito importante. Até um tempo atrás, a gente sabia que tinha uma dificuldade. Não tem documentação ok, a documentação não está certa. Essa realidade não serve para hoje. E eu posso te falar da Comar.
A Comarda ela está com a documentação toda certa, todo mundo sabe a situação desses prédios e barracão que fica a reciclagem. Até a VCB foi exigido dessas cooperativas. A VCB que muitas vezes a Santa Casa não tem, a VCB que a prefeitura não tem, mas que as cooperativas foram obrigadas a ter e arrumaram. Foi feito um chamamento no começo do ano. Esse chamamento está parado até hoje. Esse chamamento foi feito por quê? Porque não é recurso da prefeitura, é uma emenda impositiva que eu destinei o ano passado, de forma que não tinha a destinação direta para a Comar, e aí, segundo a orientação que a gente teve da secretaria, e nós seguimos todas, nós não pedimos jeitinho, nós seguimos tudo que foi feito lá para ser paga agora. E até agora nada, a gente não tem um retorno. E o que a gente quer é colaborar. A nossa cidade, a nossa população, ela já começou com uma conscientização que veio lá atrás. Teve colaboração de outros vereadores, como Marilda, Paulo, outros secretários que não estão na pasta. Só que a gente começa e para no meio do caminho. Não dá para a gente ficar recomeçando. É muito importante a gente dar sequência, porque a gente paga por tonelada do lixo. Toda reciclagem que vai para o lixo, a gente está pagando. E ela poderia ser renda para quem precisa, sabe? A gente poderia ser referência na nossa região nessa questão. A gente fala do clima, e, aliás, isso é uma exigência do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas aciona a prefeitura. Como é que está a questão de sustentabilidade na sua cidade? Como está a questão da sustentabilidade na Câmara Municipal? É ótimo a gente ter energia limpa na nossa cidade, ver várias creches, vários prédios, como o da Câmara e outros aqui, com fotovoltaico. Já é um início importante, mas não é o suficiente. A gente pode fazer mais, sabe? E nesse próximo mandato, eu quero colaborar com isso. Eu vou cobrar muito essa questão, eu vou buscar muito recurso nisso e estou crendo que Deus vai abrir as portas, porque dá para a gente fazer mais nessa questão. Até porque, sem a ajuda do poder público, sem a ajuda da prefeitura, esse pessoal não vai conseguir. Sem a ajuda de um vereador, esse pessoal não vai conseguir. E a nossa cidade vai ficar atrasada. A nossa cidade, a gente precisa trabalhar, inclusive, a questão da educação. Não adianta você pôr câmera para ver aonde eles vão jogar entulho, mesmo a gente tendo hoje um lugar próprio, ir lá punir, sem falar, olha, gente, isso daí vai dar um prejuízo. Tem que ser falado. Foi falado nas escolas. O Vitor fez um grande trabalho em relação a isso na educação. Mas a gente precisa mais da Secretaria do Meio Ambiente fazer isso. Porque a educação está sendo feita. Mas e a ação? Qual foi a ação do meio ambiente em relação a isso? Plantar árvores, ajudar nessa questão climática, manter as bacias do nosso município limpa de verdade, não assoreada, ter uma drenagem real. A gente precisa ter bem mais do que filtros. A gente precisa ter isso direto na nossa cidade. E eu vou ter mais tempo para poder fazer e contribuir com isso. 2025 eu já começo com isso com muita vontade, Luciano. E é interessante quando você coloca a questão, não é, da estrutura dessas entidades, porque se exige uma série de itens de documentação que muitas vezes não são exigidos de outras estruturas, como você coloca bem, e ao mesmo tempo a gente não tem políticas claras para ajudar nessa estruturação. Não é? Porque tudo bem, né? Olha, vamos criar uma iniciativa então de verbas e de recursos para que essas entidades se estruturem com a VCB, se estruturem com tudo o que é necessário, não é? Para que depois sim possam firmar as parcerias e fazer o serviço de maneira adequada. E aí a gente coloca o carro à frente dos bois, né? Se pega estruturas que não têm rendimento, que tem uma dificuldade enorme de funcionar, e se cobra inúmeras questões, né? Enquanto estruturas que têm recurso, que têm rendimento, não se cobra. Exatamente isso, Luciano. É uma diferença muito grande no tratamento de assuntos assim que deveria ser prioritário. Sabe? Tem assunto que tem que ser. A saúde é uma prioridade, a educação é uma prioridade, a segurança é uma prioridade, mas a questão ambiental também é. Essa questão
ela tem que ser levada no topo do planejamento, ela tem que ser planejada e o momento é agora, porque depois não adianta a gente querer um recurso que não está contemplado na lei. Então, o momento para tudo isso é agora. Então, se você é ligado nessa questão ambiental ou em relação a qualquer outra pasta, seja da saúde, se você tem essa preocupação, eu reforço o convite. Participa das audiências do orçamento, que está acontecendo. Teve ontem, hoje e amanhã também. Leva suas ideias, vamos discutir junto. Essa discussão ela não pode ser feita só entre o legislativo e o executivo. A participação popular ela tem que ser real na nossa cidade também. Neia Martins dizendo e pedindo uma atenção especial com a questão dos médicos nos postos de saúde. Ela diz que cada vez que vai lá não tem clínico geral ou tem apenas um e falta, não é? E ela afirma, né, os médicos também são seres humanos e ficam doentes, porém, como ela coloca aqui, na Vila Lopes especificamente, ela só tem acesso a um. Neia, um abraço para você, minha amiga, mulher guerreira, foi candidata no PSB e a gente tem que agradecer e valorizar quem põe a cara à apreciação de uma cidade. Foi, trabalhou, defende a bandeira da fibromialgia, é uma pessoa assim que eu tenho muito orgulho de estar do lado. E essa questão que a Neia está falando, Luciano, eu ouço demais da população, porque hoje para você conseguir chegar até uma especialidade, você tem que passar por um clínico. Até você conseguir o horário com o clínico, fazer todos os exames que o clínico te pede, para depois você conseguir o encaminhamento para a especialidade, de duas uma, ou você já quase sarou, porque você foi na UPA, eles foram pelejando ali, ou então é 2, 3 meses para você começar um tratamento. A questão de clínico geral, a gente sabe que teve um concurso, a gente sabe que tem um empenho para aumentar, só que também não está atendendo a nossa população. E quando a atenção básica não atende, quando ela não consegue, sobrecarrega a nossa UPA. Por quê? Porque você vai na UPA, você está com uma dor, você sabe que ali eles vão fazer um raio-x, você sabe que ali eles vão pedir o exame se você chegar de manhã, quando é à noite o exame já vai estar pronto, você pelo menos sabe o que você tem. Agora, se você tiver uma dor nas costas, até você passar para um clínico, pedir o exame, descobrir que é o rim para ele te passar para um especialista, é muito complicado. Então, essa reclamação, durante a campanha, eu ouvi demais, sabe, Andresa, ainda não está o que tem que ser, tem algumas coisas que não evoluíram, pelo contrário, regrediu. A gente precisa melhorar isso. Claro que a gente está esperando agora esse planejamento para 2025, porque tudo isso é discutido com a secretária da Saúde lá na Câmara. E esse momento agora, a gente tem que esperar os novos ser empossado ali, para a gente fazer uma diretriz junto, para a gente poder falar com a Bruna e ver. Está sendo bom? Está atendendo mesmo a população? Como é que está a espera? Qual que tá bom? Porque eu não tive um feedback e fiquei surpresa, porque eu sempre acompanhei a saúde, tudo que eu solicito para a Bruna em relação à população, ela tem uma atenção muito grande, ela liga para o paciente, enquanto secretária, ela liga direto para o paciente, explica tudo, só que a reclamação foi maior do que eu imaginei. Mesmo eu no mandato, não chegava tanta reclamação para mim de uma forma tão direta como chegou nesse período da campanha. Então, a Neia falou isso com muita razão. Outra reclamação que eu recebi na saúde também é em relação a agendamentos. A pessoa está com uma dor. Aí ela vai lá para marcar, você não pode nem marcar agora, você tem que esperar dia 15 para você agendar, porque a agenda vai ser aberta dia 15. A gente sabe que isso na atenção básica, que para uma dor urgente a pessoa tem que ir na UPA, mas às vezes você ter uma certa, não uma data específica para abrir, ajudaria mais. Quantas pessoas que querem fazer um exame de rotina, mas se a rotina pode esperar. Mas será que tem que esperar? Será que ela não pode aproveitar um dia que ela está de férias? Será que ela não pode aproveitar um dia que ela perdeu o serviço e conseguir agendar? Então, é muita coisa que a gente tem que discutir na saúde, nesse próximo mandato, para poder ajudar e melhorar. Clarissa, e pedindo a Deus que abençoe seu mandato, que você tenha força e sabedoria para continuar fazendo o melhor para a população.
Também aqui o Silvio de Almeida, do PSB, e a Juliana, cumprimentando a Andresa pela reeleição e que Deus abençoe com sabedoria essa nova etapa. Silvinho, vou falar primeiro do Silvio, que também foi candidato no PSB com a gente. Aliás, a gente tem que agradecer todos do PSB, eu tenho que agradecer todos do PSB. Luciano, pensa num partido leal. Pense em pessoas leais uma com as outras ali. Tá certo que a gente tinha uma certa divisão de grupos, de pessoas, mas independente disso, o pessoal não tinha puxão de tapete, não tinha um querendo ser mais que o outro. Pelo contrário, teve o Igor Duarte que estendia a mão, o Silvinho que fez uma campanha linda. Silvinho, parabéns pela sua campanha. Uma campanha com a família, Luciano, com a esposa, com a mãe, com os irmãos. Teve uma votação fantástica, sabe? Tem candidatos aí que tá 2, 3 eleições tentando e não teve a votação que o Silvio tem. Então você já saiu vitorioso. E você sabe como era a campanha dele? Com aquele sorriso gostoso, trabalhando, porque o Silvio não teve um período de afastamento como muitos têm. Então ele, durante o trabalho com a família dele, ele ia fazer visita com uma energia muito gostosa. Parabéns pelo seu desempenho. A gente tá junto, Silvinho, que você precisa de mim. Você já começa a campanha de 2028 agora, porque uma cadeira tem que ser sua na Câmara. Você é um cara muito digno para isso. Você se dedica e ama a política. E a política tem que ter quem gosta, né? Então, Silvinho, Ju, um beijão. Tô falando muito, né, Lu? Eu fico te cortando. Mas é porque eu tô empolgada. Eu ainda, antes de deixar você falar, eu tenho que falar da Clarissa. Clarissa, minha amiga, eu não tenho palavra para agradecer. Ela, o Márcio Erval, eu chamo de casca de bala, mas o Márcio Erval, por estar na Câmara, ele não teve nas ruas comigo, ele não pôde sentir e sofrer, porque foi uma campanha sofrida, como a Clarissa. Teve algumas pessoas ali próximas, eu tenho uma gratidão a muitos amigos, mas tem algumas pessoas que a gente tem que fazer um agradecimento especial. A maior de todas é a minha mãe. A minha mãe nessa questão de panfletagem, a minha mãe nessa questão de rua, pedir voto, visita, ela foi gigante. A Clarissa teve que aprender coisas que eu acho que ela não sabia, tinha que aprender do dia para a noite. Trocar o pneu com o carro andando. Toda a rede social, toda a arte, ir para a rua, equipe, cotar material, ela foi gigante. Lisa Lorenzini, Quino, Gustavo. É até ruim começar a falar nomes, porque teve muitos, Ariane, Desirê, foram tantos, o Danilo, sabe, mas que fizeram uma diferença muito grande, porque eu fiquei preocupada, Lu. Eu falei, poxa vida, eu não tenho um grupo de apoio, porque o pessoal que me apoiava, que fazia parte da minha base, eles saíram candidatos. É o caso do Ismael, é o caso do Marcinho, vários outros que a votação era minha e me ajudava, eles precisaram sair. Aí teve um momento que eu falei, nossa, eu não tenho grupo de apoio. De repente, eu olhei em volta, quanta gente segurando a minha mão, quanta gente fazendo a diferença, falando, Andresa, eu gosto de você, mas eu gosto mais do teu trabalho, eu sei o que você fez, a gente está junto para você fazer mais. Então, Clarissa, amiga, em teu nome eu agradeço todos os amigos. Deus abençoe por tudo que vocês fizeram na minha vida nessa campanha. Vocês fizeram uma diferença gigante. Duas campanhas, né? Duas perguntas similares aqui do João Augusto e do Renato, né? O João Augusto Simara, o Renato aqui da Vila Cruzeiro, colocando, né, que se teve uma discussão muito grande, especificamente nessa gestão, de uma Câmara um pouco mais morna, né, com relação à fiscalização por parte do Executivo e de cobranças. Aí é o que eles perguntam, né? A gente pode esperar mais debate e fiscalização no próximo mandato? Pergunta boa, hein? Você já começou me apertando. O que eu penso, Renato e? João Augusto. Renato e João Augusto. É um pouco complicado, porque como foi nesse mandato do Juninho, ele tem uma maioria na Câmara. A maioria está com ele. E para o próximo mandato de 2025, ele fez 14 vereadores. O que eu posso te falar é que eu vou levantar mais discussão. Eu consigo te falar por mim. Eu não vou conseguir te falar pela Câmara, porque vai ser eu que não estou na base, e 14 da base. Então, por mim, eu posso te garantir um debate em todos os assuntos.
por eles, a gente vai vendo no decorrer do mandato. Sidney pedindo uma atenção especial aqui na Vila Maria, em especial na questão dos bueiros, né? Ele disse que tem muitos entupidos e que agora começa período de chuva, né? E que a água passa por cima e não é feita a drenagem corretamente. É a questão do planejamento, né? Eu penso, Lu, que esses bueiros, e eu estou tendo muita reclamação em relação a bueiro, é uma coisa que já tinha que estar preparada para o período de chuva. Você não vai esperar encher para depois ir desentupir. Então já tinha que ter essa manutenção. Eu sei que, eu não sei esse ano específico, mas no ano passado eles alugaram um caminhão para desentupir vários. Espero que tenha feito um levantamento de alguns que são problemas crônicos, que são problemas antigos, que não dá. Tem situação de bueiro que foi tampado, meter o cimento pela própria população, tem que ter uma consciência em relação a isso, mas pode deixar que eu vou cobrar isso sim, vou estar acompanhando. Tudo que for passado para mim, eu vou repassar para o responsável, para o diretor, e acredito que vai ser atendido e que a gente vai estar colaborando. Depois manda no WhatsApp ou do Mercerval, que é o meu assessor, ou no meu, para a gente ver esse lugar específico que você está falando. Muito bem. Donizete Aquino também parabenizando aí pela vitória, Andressa. Donizete, grande abraço, amigo, um excelente servidor, amo o que faz, está na prefeitura e ele filma, ele mostra o serviço, ele mostra tudo, que tenha outros, porque a nossa prefeitura tem um grupo de servidores muito comprometido, faz um excelente trabalho. Acho que seria até interessante virar um hábito, cada um mostrando o que faz. Eu vejo muito isso na educação, os professores fazem a ação lá e aí eles colocam nas redes sociais, é tão gostoso, isso valoriza muito os nossos servidores, que eu acho que tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, porque eles são o coração da cidade. Servidor parou, quem vai prestar serviço? Não presta. Então, em nome do Donizete, eu mando um abraço a todos os servidores da nossa prefeitura e também da Câmara Municipal. Maravilha. Bom, então aproveito para reforçar, né, a audiência pública hoje e amanhã, a partir das 18 horas, na Câmara Municipal. Transmissão também via YouTube, via plataformas aí da Câmara, né? Hoje, Educação, Assistência Social e Administração. Amanhã, Gabinete, Obras, Cultura e Turismo e Esporte e Lazer. Andressa, gratidão imensa pela participação. Você sabe que esse espaço aqui de diálogo com a comunidade está sempre aberto e a gente espera ter aí um mandato propositivo e com boas notícias sempre para a nossa comunidade. Lu, eu que agradeço a você, a família educadora, pela oportunidade. Preciso justificar a minha audiência, a minha ausência hoje na audiência. Estou aqui falando com você com a voz trêmula, um nó na garganta, coração todo assim, porque a minha filha vai fazer um intercâmbio profissional e eu preciso levar a minha filha até o aeroporto, então eu não vou estar na audiência hoje. Sei que ela está assistindo. Filha, te amo, que o Senhor Jesus te acompanha. Vou chorar no programa, gente. Nunca fiz isso em 12 anos, mas eu nunca fiquei sem minha filha. Vai com Jesus, filha, e eu estou à disposição para todo mundo que precisar de mim.